Olá, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você consegue me encontrar no @movimenta_UTI. E hoje nós vamos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Quem está acompanhando a gente aqui já tem notado que todo mês a gente vem com um episódio, qual é a evidência físio. E aí a gente vai trazer esse mês, né, Sancler, mais uma vez esse episódio para falar sobre evidência científica. A gente vinha trazendo a ideia dele com um tema geral, e aí a gente trazia algumas evidências, mas a gente vai alternar agora com uma discussão de artigo aí no meio disso. Então hoje a ideia, na verdade, é discutir um tema, mas dentro de um artigo específico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo em si. Então, se você é pesquisador, se você gosta da área, né, se você está nesse caminho, fica aqui com a gente, que você vai aproveitar bastante. A gente vai falar um pouco sobre a metodologia, como eles descrevem o artigo. Mas se você não curte muito pesquisa ou ainda não está nessa área e quer alguma coisa clínica, pode continuar aqui com a gente, né, Sancler? Que a gente vai apresentar esse artigo também à luz do que essa evidência pode contribuir para a nossa prática clínica. A ideia é que não é a gente ficar dando aula de metodologia, né? Não é a gente criticar o artigo, porque eu vou falar uma coisa muito pessoal, mas de quem faz artigos, né? De quem é pesquisadora, Sancler, mas me dá um pouco de nervoso, sabe? Quando as pessoas depois vão apresentar seu artigo, às vezes em alguma aula, ou essa coisa da rede social, e aí putz, você teve aquele trabalhão para fazer o artigo, você sabe das limitações, porque assim, eu brinco. Todo mundo que vem me falar de pesquisa, eu brinco, eu falo, gente, entre o ideal e o real, existe o nosso artigo, entendeu? Então não adianta, né? Não A gente vivemos no sabe. fantástico mundo de Bob, né? Pois é, mas aí quando as pessoas param para ler, parece que as pessoas só estão preocupadas em ler e procurar o que, que foi de errado, né, naquele artigo. Óbvio que a gente tem que interpretar o artigo e ver quais são as limitações daquele artigo, né, não trazer conclusões exageradas, nada disso. Mas eu também me incomodo um pouco, sabe? Quando o pessoal começa a ler artigo e fala, ah, mas ele não fez isso, ele podia ter feito aquilo. Podia, né? Mas você tá lendo depois que ele já teve um trabalho Ele gigante, fez né? o máximo, né? Os pesquisadores fizeram uma. Tem uma coisa interessante, Débora, eu acho assim, a gente é treinado para isso que você falou, que é negativo. A gente é treinado desde a faculdade, é assim, pegue um artigo, faça uma análise crítica. Geralmente essa análise crítica é em busca do problema do artigo. E não que os artigos não tenham problemas. Eu estou muito longe aqui de dizer que a gente não tem problema nos artigos, muito pelo contrário. As revistas cada vez mais cobram, inclusive, que os autores coloquem claramente quais são as limitações das suas pesquisas. Mas é porque a evidência científica, ela se constrói, ela não é um tiro só certeiro, ela é construída ao longo de diversos artigos, e quem gosta de estudar consegue ver isso claramente. Então, talvez a gente tivesse que ter uma análise crítica de aproveitamento das informações que são colocadas dentro da condição que você falou, entre o real e o ideal, né, para que a gente pudesse expandir um pouco o nosso conhecimento. Então, nosso objetivo hoje não é fazer uma análise crítica à la curso de graduação, onde a gente vai identificar somente as falhas, é fazer uma análise crítica do conteúdo e de como isso é aplicável para o universo da pesquisa e principalmente para o universo clínico dos nossos profissionais, né, no dia a dia da galera. Não, perfeito. Acho que é exatamente isso que eu queria dizer, né? Que lógico que a gente precisa ser crítico quando a gente lê um artigo, porque a gente não vai aceitar qualquer evidência de qualquer jeito, mas a gente precisa entender que é isso. Eu faço uma análise crítica e entendo dentro daquelas limitações o que, que cabe, o que, que não cabe, para onde, qual população, enfim, né? E aí essa é a nossa ideia hoje, então, contribuir para quem gosta, né, tanto de pesquisa quanto para quem gosta, quem quer evidência para pôr na prática clínica, né, Sancler? E hoje a gente trouxe um artigo super recente, agora de 2023, né, que foi publicado na Critical Care Medicine. Então, assim, eu já começo dando spoiler, né? Ele é
retrospectivo, né? Ponto. Aí muita gente já torce o nariz, né? Do tipo, mas é retrospectivo, não tá no nível lá da pirâmide, não sei o quê. Mas, bom, aí a gente já pode pensar algumas coisas. A gente sabe que também, né, Sancler, tem muita coisa que às vezes é até publicada no JAMA, no Lancet, que nem, acaba fugindo um pouco do padrão de qualidade das revistas, né? Então não é 100% de tudo que está publicado nessas revistas boas, efetivamente são boas, mas a gente sabe que também, e eu digo por conhecimento próprio, não é fácil publicar numa Critical Care. Assim, né? Compartilhando um pouco, né, como a gente falou que isso ia ser, esse episódio ia ser legal para todo mundo, até para quem faz pesquisa, eu tenho 2 artigos publicados na Critical Care. O último, quando chegou a revisão, para eu fazer a revisão do editor e dos revisores, cara, tinham 42 questões para eu responder. 42. E não era questão de sim e não, sabe? Era questão do tipo, pode explicar tudo de novo essa parte, não sei o quê. Refaz essa conta como se, sabe assim. Eu lembro que quando eu terminei, eu falei, caramba, eram coisas assim de 12 páginas explicando. Então, assim, não é fácil de publicar, né? Então a gente escolheu um artigo recente e um artigo que está na Critical Care Medicine, que é uma revista legal. É um artigo retrospectivo? Mas a gente vai falar de outros pontos positivos dele aqui, né? Ele foi publicado numa boa revista, né? E eu falei o título, até me perdi agora, acho que não, né? Ainda não, ainda não. Não, então tá, vamos lá. E aí o título dele é Prognóstico a Longo Prazo após reabilitação precoce na UTI. Ele é um estudo de coorte retrospectivo. Perfeito. Aí eu já queria fazer uma observação interessante, assim, você está falando, né, poxa, existe um certo preconceito em relação aos estudos retrospectivos, obviamente que se você pensar no objetivo que você está buscando de uma certa informação. Então, se você quer saber se a reabilitação ela é um fator determinante para melhorar o prognóstico do paciente a longo prazo, a melhor forma de se saber isso é um ensaio clínico randomizado. Mas a partir do momento que você não tem informações suficientes, que você não tem ensaios clínicos randomizados, ou que não tenha sido viável até agora fazer, um estudo retrospectivo, ele liga uma luz. Ele não esclarece a dúvida, porque não é uma relação de causalidade, mas ele liga uma luz sobre quais são as possíveis variáveis que tenham relação. E aí, mais para frente, isso para os pesquisadores vem como uma cascata de coisas interessantes a se estudar depois. Então, a depender do que os autores encontram nesse tipo de trabalho, a gente pode começar a pensar, olha, então quer dizer que uma reabilitação precoce, ela pode ou não ter impacto em determinada variável. E aí outras pesquisas vêm a estudar isso. E é muito bacana, porque os autores, é um estudo realizado no Japão, né, Débora, por um grupo japonês, e o autor principal é Yuki Muruka e colaboradores, e aí eles deixam isso muito claro, que é um trabalho retrospectivo, mas porque a gente não tem tanta evidência assim, e inclusive eu diria que os últimos 2 para 3 anos foram quando saíram esses artigos que estão estudando essas pessoas mais a longo prazo, e a gente pode até discutir aqui melhor sobre o que estão estudando, né? Mas a gente não tem muita clareza ainda dos efeitos da reabilitação precoce na UTI a longo prazo. Os autores deixam claro isso. Já que eu não tenho tanta informação, essa foi a forma que eles tiveram, dentro de uma possibilidade metodológica, de buscar alguns insights a respeito do assunto. E fica a luz para a gente que pesquisa aí, para que no futuro a gente possa pesquisar de uma maneira mais efetiva e direcionada em relação a reabilitação precoce e esses desfechos a longo prazo. Sabe que isso eu acho que é um ponto legal, assim, né, da gente colocar aqui nessa questão da introdução do artigo, né, que é a gente separar um pouco, porque logo de cara, quando a gente ouve falar assim, a gente não tem muita coisa a longo prazo, pode vir aquele monte de artigo que a gente conhece, né, sobre que na verdade deu aí o pontapé da Pix, né? Que são aqueles artigos que mostravam que existia desfecho ruim por 3, 5 meses, 1 ano e 5 anos depois, né? Que foi aquela série de estudos que saiu e que são bases, né, obviamente, para o conhecimento que a gente tem hoje. Mas é só para deixar claro que são coisas diferentes. Esses artigos que a gente tem bastante daquela época é mostrando o quanto o imobilismo, né, o quanto a inatividade era ruim para os pacientes da UTI, né? Então a gente tem um bom fundamento aí de artigos a curto e a longo prazo
em relação ao quanto o processo de imobilismo é ruim para o paciente, e foi aí que se desenvolveu a ideia da PICS, né? Da síndrome pós-terapia intensiva. O que agora a gente está se propondo a estudar na literatura, e é uma das questões desse artigo, é qual o impacto da reabilitação, né? Então é isso que você falou, as evidências elas andam, né? A gente somou uma quantidade enorme de evidências sobre o quão é ruim ficar parado na UTI. Então hoje não se discute mais isso, né? Então agora a questão é entender, tá bom, a gente já entendeu que a longo prazo é ruim ficar parado. Agora vamos entender qual é a consequência a longo prazo de eu nem diria fazer exercício, porque a gente já entende que não fazer não é uma opção, né? Mas qual é a Exato. consequência, então, a longo prazo, de fazer pouco, de fazer muito, de fazer assim, de fazer assado? Então, é essa contextualização do artigo, né? Ele traz, a gente não sabe muito bem qual que é, então, aí a longo prazo, os benefícios de uma reabilitação precoce na UTI, né? Ele até fala, e eu acho que o nosso artigo, até um dos que a gente publicou na Critical Care, ele é base disso, né? Ele até fala, olha, tem alguns artigos que mostram que é excelente fazer reabilitação dentro da UTI, porque o paciente sai melhor, né? A E foi o curto nosso, por prazo, né? exemplo, a gente avaliou na alta da UTI, né? Aí ele fala, a gente quer entender agora a longo prazo nesse contexto, né, Sancler? E aí estava falando dessa coisa do retrospectivo, né? Lógico que é isso que você falou, existem metodologias melhores, né? Então, quando a gente fala em prognóstico, obviamente um estudo, mesmo que seja de corte, mas prospectivo, né? Olhando para frente, ele é muito melhor. Mas veja, a gente vai falar, ele teve 4.000 e poucos pacientes. Cara, como é que você faz esse No acompanhamento? final, né? Diga-se de passagem, É, no final de tudo, ele começa um levantamento com mais de 10.000 pacientes. então, assim, como você acompanha? É muito difícil, gente, muito difícil. A gente agora, no Covid, tentou ligar para os nossos 400 pacientes e a gente não conseguia, né? E aí, como que você supre isso? Você faz uma retrospectiva, onde você consegue pegar de um banco de dados, né? Então, essa é uma questão, né? É retrospectivo? É, mas caramba, ele tem muitos pacientes. E aí a gente vai falar depois, que eu até queria falar sobre isso melhor depois, mas ele vai tentando eliminar o que é viés ali de um estudo retrospectivo, né? Então, acho que isso é interessante. É óbvio que se você quer ver uma intervenção, tem que ser ensaio clínico. Se você quer ver fator de risco, enfim, é melhor ser prospectivo. Mas a gente tem que considerar que é isso que você falou, a gente quer tentar começar a responder algumas coisas e ele vai dar um pontapé inicial para depois talvez você conseguir se especificar mais e aí talvez não precisar de tanta uma amostra tão grande, enfim, né? É. Eu vou colocar um resuminho aqui para a gente ir para esse ponto, provavelmente, que você falou. Se tiver outra coisa para acrescentar, de como é que ele filtrou e como é que ele fez para balancear os grupos, para minimizar o problema do estudo retrospectivo. Então, os autores eles se propuseram a pegar um banco de dados e desse banco de dados extrair informações. Aí vem um ponto muito importante, eu anotei aqui para a gente colocar isso como destaque na nossa discussão. Então, o trabalho é feito no Japão, eles foram numa cidade do Japão chamada Kumamoto é o nome da cidade, é uma província. Eu fui pesquisar, ela não é uma cidade tão grande assim, está entre as 20 maiores cidades do Japão, mas não chega a ter 1 milhão de habitantes, tem 600 e poucos mil habitantes. Eles têm um sistema, como se fosse o DataSUS para a gente aqui no Brasil, que é o Seguro Nacional de Saúde, e tem um outro que é o Seguro Nacional de Saúde para idosos, lá nessa cidade, que é vinculada à prefeitura da cidade. Então, os autores se propuseram a fazer um levantamento dos pacientes que se internavam na UTI, e a partir desse levantamento, e mais interessante ainda, dos indivíduos que tinham relatos de condições de saúde 6 meses antes da internação e relatos de acompanhamento dos indivíduos até 3 anos após a alta da UTI. Então, olha o cenário que eles pegam. Eles pegam 5 anos, de 2012 a 2017, indivíduos que se internam na UTI que têm um relato 6 meses antes e 3 anos depois. Isso é a amostra bruta que eles têm, a população geral. E aí eles começam a fazer um monte de coisa para poder encaixar e de uma maneira bem grosseira, eles no final, eles separam em 2 grupos.
um grupo que recebia dentro da UTI uma reabilitação que eles chamam de precoce, que era iniciada em até 3 dias da internação. Isso tem muito a ver com o que a gente já falou aqui em outros episódios, que a gente tem que ter uma reabilitação que seja efetivamente precoce, e aí essa informação é importante para a gente discutir depois os resultados, comparando com a literatura. E um outro grupo que começava a reabilitação com 4 ou mais dias da internação na UTI. Então, era isso que determinava. Olha, todo mundo que saiu e foi até 3 anos depois e eu tenho as informações completas, eu vou comparar e vou ver o que há de diferente entre essas pessoas, naquelas que começaram com menos de 3 dias ou até 3 dias a reabilitação, chamado grupo reabilitação precoce, e nas que começaram a reabilitação com 4 dias ou mais. E aí os autores elencam uma série de desfechos analisados, né? Eu não sei se cabe já botar o desfecho aqui, acho que pode, depois a gente volta para essa seleção da amostra. O que eles compararam? Quantas consultas o indivíduo fazia depois que ele ia de alta do hospital? Quantas vezes ele se reinternava? Quanto tempo ele passava no hospital somado de reinternação? Qual era o custo total em dólar de gastos com saúde para esse indivíduo? Qual era o custo médio mensal de saúde para esses indivíduos? Qual era a sobrevida, ou seja, a mortalidade, comparado entre esses dois grupos. Voltamos, é um estudo retrospectivo, não quer dizer que ela é a única variável, mas dentro das estatísticas eles trabalham com uma regressão, e essa regressão consegue identificar quais são os fatores que mais se associam, e isso liga uma luz para que a gente possa entender a reabilitação e o que fazer lá na frente de pesquisa. Agora, a Débora colocou uma coisa muito bacana, que depois disso, e aí lá no começo eles tinham, deixa eu ver aqui, eu nem lembro quantos. Lá no começo, ele chega a ter 14.160 pacientes no primeiro levantamento. E eles vão fazendo algumas estratégias e chegam a 4.490, e essas estratégias são bem interessantes, o motivo que eles fazem isso, né, Débora? Sabe o que eu acho interessante? Assim, que é isso que, enfim, né? É uma área que eu pesquiso, né? Então, várias coisas me chamam a atenção. Aí você pode ir trazendo para a clínica e me voltando, tá? Se eu for muito, mas porque a gente tem algumas, entre aspas, algumas críticas, né, a diversos estudos, e eu incluo os meus aí também, né? Que é, por exemplo, né? A gente não. A gente começou a estudar, e aí depois a gente começou a falar, peraí, mas como que esse cara era antes? Isso importa, né? E aí ele coloca isso. Então, eu acho muito interessante essa visão, né? Que você começou o episódio colocando, né? Que a gente vai amadurecendo nas pesquisas. Então, assim, ele tirou uma porrada de gente que ele não conseguiu os dados de como essas pessoas eram prévias, né? Que são coisas que a gente já aprendeu que, putz, isso tem que ser considerado. Então, se eu não tenho, eu tiro, né? Tirou coisas óbvias, né? Tipo, as pessoas que morreram, porque ele queria saber de prognóstico a longo prazo, né? Então ele tirou. Então eu acho que isso é muito interessante da gente olhar nas pesquisas, né? Tem falhas, mas a gente vai tentando suprir tudo isso ao longo, né, que as coisas vão avançando também, né, Sancler? E aí super interessante. Eu acho que também desse artigo, e aí foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Como que eles conseguiram publicar, por exemplo, na Critical Care, sendo um estudo retrospectivo, mas assim, uma coisa é o N, né? Eles têm um N enorme, né? Para um artigo científico, então isso conta muito, né? Mas a outra coisa é que tem um pouco de futuro, né? Ele é retrospectivo, mas ele tem um pouco de futuro em termos de pesquisa, que é essa coisa de fortalecer banco de dados, né? Obviamente, com a ideia de sempre, né, tentar melhor, então ser prospectivo, mas com a ideia de banco de dados. Essa semana, eu até pus no Instagram, eu fui no encontro do BrickNet, quem não sabe, é uma rede colaborativa de pesquisa em UTI da parte médica, e eu fui no encontro deles e uma das palestras foi sobre isso, sobre essa questão de banco de dados, sabe? De você ter uma rede colaborativa com banco de dados e dali você conseguir trabalhar inteligência artificial e tudo mais. Então, eu acho que esse é uma coisa muito legal desse artigo, que é meio que o que a gente está caminhando, sabe? Essa análise inteligente de dados que a gente, teoricamente, deveria ter dentro do DataSUS e dentro, né, dessa coisa de saúde pública da população, né?
É muito, muito legal. Eu não pude ir ao encontro, mas participei do BrickNet online, né? Assistindo as palestras, foi muito bacana, que era híbrido o evento, então quem estava longe podia assistir. E eu tinha colocado isso como um grande destaque desse trabalho para a prática clínica da gente, a importância de registro adequado das informações, dos dados. Então, assim, no sistema que os autores se propuseram a estudar lá no Japão, eles conseguiam dizer assim, quantas vezes a pessoa internou, qual era o motivo da internação, ela fez reabilitação, qual é o código que foi dado para ela fazer reabilitação. Nesse código, ele reflete quanto se gasta. Então, sim, isso são informações que deveriam ser padronizadas no país inteiro, para que, ou pelo menos, né, por estado ou por cidade, não sei, mas de uma forma bem fácil. A gente tem o DataSUS, mas quem já fez, eu fiz meu mestrado com o DataSUS e com prontuários de registro de prontuários de hospitais de um estado, é muito complexo, porque as informações não batem. Então, os autores deram um exemplo do quanto é importante. A gente já falou aqui sobre passagem de plantão, e quem sabe um dia a gente venha falar sobre a evolução no prontuário, né, Débora? A importância desses dados, a gente pode falar sobre indicadores em fisioterapia, tem muita coisa interessante a respeito disso. E aí, eu queria também enaltecer o trabalho dos autores, que daqueles 14 mil eles foram cortando, e eles fizeram duas coisas muito legais do ponto de vista estatístico para minimizar os erros. Uma coisa é que eles fizeram um pareamento, então eles usam um modelo, né, estatístico para dizer assim, olha, esse indivíduo que recebeu reabilitação precoce, que foi menos de 3 dias, de acordo com o histórico prévio dele 6 meses antes, ele está pareado com esse outro indivíduo que recebeu reabilitação 4 dias ou mais, mas eles são semelhantes. Então, ele meio que coloca em pares para fazer como se fosse um grupo mais equilibrado, mas não foi escolha 1 a 1. Isso é por meio de um modelo estatístico, tá? Isso é bem legal para equiparar, né? E isso era uma das coisas que eu queria falar, porque tá super em alta isso, e a gente tá sofrendo aqui com os nossos artigos em relação a isso, porque uma limitação que você tem quando você faz um estudo observacional é exatamente você não tem um grupo controle e principalmente você não tem a randomização. Então, ele criou dois grupos porque ele queria entender se existia, né, o papel aí da reabilitação precoce e não precoce, né? Igual o Sancler falou. Então ele tinha, né, dois grupos, né? Ele queria dois grupos, os que fizeram e os que não fizeram, mas não é randomizado, né? Porque ele estudou dados. Então, isso é uma crítica feroz e que sempre existiu, né, a trabalhos observacionais, de olha, você não tem uma randomização, então você limita muito o entendimento de que isso teve uma participação especial aqui. Óbvio, quando a gente faz que a o estudo intervenção é outra variável, né? Sem a randomização, você tem exatamente. chance de outras variáveis serem determinantes. E por mais que você faça ali uma regressão, que coloque, eu fiz uma regressão e coloquei outras variáveis, né? Então, mas mesmo assim ainda existe essa questão. E aí hoje em dia, né? Então, por isso que eu falei que ia ser legal também para quem está nessa área de pesquisa, o que eles usaram chama Propensity Score. Né? E esse Propensity Score é o que há hoje em dia, assim, todo mundo pede, quer que faça em estudo observacional quando você quer olhar dois grupos, que é com essa ideia que o Sancler falou. Você usa esse score meio que para falar assim, olha, os grupos eles estão homogêneos porque é como se você desse peso para algumas coisas. Porque, por exemplo, a gente poderia pensar assim, será que quem fez a reabilitação precoce, ele não. E aí, né, já adiantando os resultados, teve bons resultados para, sei lá, por exemplo, para a questão de gastos. Mas será que então ele já não era menos custoso, sabe? Menos grave, né? E por Ele isso não que ele tinha menos fez a internações, reabilitação. menos comorbidades, usava menos medicação e etc. Exatamente. E aí, por isso, ele, né, conseguiu se reabilitar, por exemplo, né? Por isso que ele fez precoce e não demorou mais para fazer, né? Então, o que você faz é meio que julgar todo mundo igual, porque você balanceou através desse score, né? Então, você fala, não, olha, um médico resumiu para mim, eu achei bem fácil de entender. É como se você falasse assim, olha, todo mundo teve a mesma chance de receber precoce ou não precoce, entendeu? Porque com esse Eles saíram do é mesmo ponto de modelo partida, mais ou menos, né, com isso equilíbrio geral. é um modelo
estatístico, né? Mas é isso, você dá peso para coisas que poderiam ter impactado em ele receber ou não a precoce, e aí sai todo mundo igual por causa desse score que ele, na verdade, para quem se interessar, ele entra na regressão, né, para dar esse peso. Então, só para fazer esse adendo, que eu acho que é uma coisa que está muito em alta hoje, porque eu acho, Sancler, que, de novo, voltando à história, né, é óbvio que ensaio clínico sempre vai ser o ponto ápice, né? Mas essa história hoje de bancos de dados de inteligência artificial traz uma cara nova para os estudos observacionais, né? Dá possibilidades gigantescas. Antes, quando a gente falava, vamos analisar um banco de dados, todo mundo virava a cara, né? Do tipo, eu não quero fazer meu trabalho analisando um banco de dados. E hoje, com a inteligência artificial, putz, isso vai voar, né, em termos de pesquisa. E aí o que a gente tem feito é isso, achar estratégias estatísticas para minimizar os problemas, como por exemplo nesse dele ter escolhido 2 grupos, mas ele não ter tido uma randomização para colocar as pessoas nesses grupos, né? E tem uma coisa que ele faz que liga uma luz muito positiva para pesquisadores, né, no futuro, é que depois que ele faz esse equilíbrio pelo propensity score, ele ainda faz análises assim, e se eu tivesse incluído quem não tinha o dado? Né? Então ele bota assim, eles excluem todo mundo que não tinha informação 6 meses antes. E ele percebe que alguns indivíduos tinham uma ou outra informação perdida, mas não preenchiam o critério. Esses indivíduos não entraram. Só que eles fazem uma análise posterior só para testar e falam assim, olha, se eu tivesse colocado um indivíduo sem a informação, e aí ele vê que o resultado não muda. Então, provavelmente, mesmo você não tendo, a pessoa entraria mais ou menos na média da população. Então, isso é uma coisa bacana que eles ligam uma luz bem importante aí para pesquisadores. Isso dá muita força, né, para o resultado deles, porque vai tirando esse de tipo, mas você excluiu. Mas se eu tivesse incluído, dava a mesma coisa. E aí é muito interessante porque eles avaliaram várias coisas, né, Sancler? E me chama a atenção que, como algumas coisas não tinham no banco de dados, então, por exemplo, eles falam, né, uma limitação do estudo é, olha, a gente não viu a gravidade dos pacientes, porque eles não tinham, por exemplo, um SAPS, enfim, alguma coisa para ver gravidade. Mas aí eles falam, mas a gente conseguiu pegar disfunções orgânicas, né? Então eles colocaram na análise quais eram as disfunções orgânicas, o que ali está muito próximo da gravidade do doente, né? Então eu achei muito legal. Baixa ou maior gravidade, né? Exatamente. Né? Então, eles pegaram bastante variáveis, né, que a gente tem uma ideia aí, né, que é a idade, gênero, enfim, e aí eles foram tentando cobrir essas questões, né, de comorbidades prévias, né, de disfunções orgânicas, para avaliar, então, se realmente o fato do paciente ter feito a reabilitação de forma precoce ia conseguir impactar aí nesses resultados a longo prazo, né? E aí eu acho que vale a gente colocar os resultados aqui para que a gente possa discutir do ponto de vista prático e ver se realmente a reabilitação precoce, como a gente fala em alguns episódios aqui, ela tem um poder, né, a longo prazo, como eles estão colocando aqui. E aí eu vou trazer, assim como eu trouxe lá na metodologia, de uma maneira bem resumida, tá, Débora? Internação na UTI e no hospital houve um resultado significativo no grupo que fazia a reabilitação mais precoce. Por exemplo, 3,4 dias de internação na UTI versus 4,5 dias, com estatística significante. Internação hospitalar com redução de mais de 10 dias. O número de consultas pós-alta no primeiro ano não houve diferença, mas quando a análise se postergou até o terceiro ano, o grupo que recebia reabilitação precocemente teve menos consultas. O número de visitas ao hospital foi menor no grupo que tinha reabilitação mais precoce. A duração total de internação dos indivíduos pós-alta, quando se hospitalizavam nessas reinternações ou visitas hospitalares, foi menor no grupo reabilitação precoce. O custo total e o custo médio foi melhor no grupo reabilitação precoce. A gente está falando de quase $10 mil de diferença por ano, no custo total, $10 mil por pessoa, pelo simples fato, por essa regressão de ter recebido reabilitação precoce. E a única coisa que não teve diferença significativa é o que provavelmente já havia sido estudado em outros trabalhos, que foi a mortalidade.
Então, os indivíduos não tinham diferença de morrer mais ou morrer menos, de acordo com a precocidade ou não da reabilitação que eles recebem, né? E isso me lembrou do estudo, a gente já citou aqui outras vezes. No final do ano passado, a gente teve uma publicação de um estudo grande na Austrália e na Nova Zelândia, que estudou isso. Fazer uma reabilitação mais intensa, com mais ganho funcional, gerava menor mortalidade com 180 dias, e a conclusão foi que não, era um ensaio clínico randomizado. Então, esse daqui, ele vai de acordo com esses outros, olha, a gente não vai mudar a mortalidade está atrelada a outras questões, mas esses outros que eu falei, a gente teve mudança significativa em prol do grupo reabilitação mais precoce. Sabe o que eu acho interessante, né? Que quando a gente pensa, né, num projeto de pesquisa, a gente sempre tem que pensar assim, quais as variáveis que eu vou medir, enfim. Quando você vai escrever, você tem todo um pensamento assim de tá, como que isso explicaria isso, né? Qual que é o racional envolvido com isso? E essa sempre foi uma crítica minha forte a essa questão de avaliar a mortalidade. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, e até lá no meu mestrado, ó, eu lembro de uma das pessoas da minha banca, médico e excelente, por sinal, ter falado: acho que você devia avaliar a mortalidade. E aí, na hora, eu falei: meu, eu vou ter um trabalho enorme para ver isso, né, para buscar e tudo mais. E aí eu falei isso, né? Meu argumento foi esse: não existe um racional que explique por quê, entendeu? Tudo bem, eu podia achar, talvez, que ia diminuir a mortalidade, mas, caramba, acho que eu nem conseguiria justificar, sabe? Tudo bem, você pode pensar, se esse indivíduo recebe antes, ele vai sair funcionalmente melhor, e aí a mortalidade dele, talvez, né, ele possa prevenir por causa do exercício. Mas, sabe, é um negócio de tantas voltas, porque é isso, a mortalidade tem mil coisas, né, envolvidas. Então, eu acho que é uma coisa interessante do estudo ele ter trazido de novo, olha, não é mortalidade o nosso desfecho, e não adianta a gente querer, e não acho que a gente tem que querer esse desfecho para a gente, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é a questão do custo, né, que a gente também já falou aqui num episódio sobre, mas a gente falou especificamente, né, do custo de se implementar alguma coisa na UTI, que isso se paga, né? Agora a gente tem aí esse estudo mostrando que eles gastam menos dinheiro depois, né? E faz todo sentido a gente pensar que ele vai gastar menos dinheiro depois, né? Tanto o sistema de saúde quanto a pessoa, assim, né? Acho que eu não lembro se a gente chegou a comentar isso naquele episódio que eu trouxe os highlights da Conferência Europeia, mas um dos palestrantes, quando ele trouxe a questão do Covid, ele chamou atenção para isso, de um estudo, acho que foi americano, que agora eu não lembro se foi americano ou se foi de Londres, mas acho que foi americano, mostrando os pacientes, o quanto a porcentagem enorme de pessoas que tiveram Covid, ficaram internadas na UTI e tudo mais, e que relatavam que tinham Depois, né? acabado suas despesas, assim, sabe? Tinham acabado, usado todas as suas despesas depois. Estavam, e Então, os acho que que não isso. tinham terminado estavam usando ainda, né, Débora? Até hoje, gente Exatamente. usando aí. Então, isso eu achei muito legal como resultado, assim, eles mostrarem que. E olha, de novo, eu vou enfatizar: a gente não está falando de fazer ou não fazer reabilitação dentro da UTI. Só o A gente tempo do avançou início. A gente avançou muitas casas. Agora a questão é: você começa cedo ou você começa tarde? Começar cedo tem parece ter um impacto, então, econômico para os pacientes, para o sistema de saúde, enfim. Né? Eu fiz uma conta rápida aqui, Débora. Ele tem mais ou menos 2.250 indivíduos no grupo reabilitação precoce e 2.250 no grupo controle. E a diferença que ele encontrou é de aproximadamente $10.000 no custo total, tá bom? E ele acompanhou os indivíduos durante 3 anos, o trabalho demorou aí 8 anos. Então, se a gente for pensar, o que ele consegue economizar de $10.000 para cada um daqueles 2.250 pacientes que começaram a reabilitação com 4 dias ou mais, nesses 8 anos, ele gastou a mais $22.500.000. Em média, é um número bem por cima que eu estou fazendo. Então, eu vou dividir isso por 8, para dizer que a gente, né, ao longo dos 8 anos, são $2.800.000 de economia por ano, aproximadamente.
E aí volta muitas discussões que a gente já teve aqui. Olha que resultado fantástico. Se você tem esse tipo de economia para uma cidade de 700 mil habitantes, imagino que você não conseguiria fazer isso estruturando num país ou num estado grande, ou em cidades que tenham 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de habitantes. Então, isso traz, como você disse, uma importância muito grande e uma responsabilidade muito grande para os serviços de fisioterapia, para os serviços de terapia intensiva como um todo, de entender que precisa, sim, de protocolo, precisa de critérios, o fisioterapeuta precisa identificar o que é critério de segurança, precisa passar por cima das barreiras, buscar condições para que essa reabilitação seja iniciada na fase correta, né? Para que a gente não coma mosca. Pô, eu esperei demais, porque meu paciente era grave. Talvez não, se você for a fundo no que é um bando ABCDF, no mínimo de sedação possível, no início da reabilitação precoce, você não precisa viver nessa realidade, você consiga viver na realidade que esses autores estão propondo aqui. Né? E trazendo para a prática, né, até esses dias eu tive um exemplo disso em uma UTI, que foi uma paciente que fez uma cirurgia abdominal. E aí, 24 horas pós-cirurgia, vamos sair do leito. Ainda não, tá restrito ao leito. Por quê? Porque a equipe cirúrgica ainda não passou, então a gente não sabe se pode. E aí eu fico pensando isso, sabe? A importância também, Sancler, de todo mundo saber o que está acontecendo Envolvimento, né, de todo e mundo. o, e o que é evidência na nossa profissão, sabe? Eu acho interessante porque quando você conversa com um médico, por exemplo, né? Tô falando de um médico bom, está, né, pensando aí num hospital legal e tal. Normalmente eles falam isso, né? Olha, a gente, sei lá, não vai dar volume porque os artigos mostram que não sei o que, não sei o que. E aí eu vejo pouco a gente falando isso, sabe? De, olha, De cara, ter liga clareza para da esse. evidência. Né? Liga. E quando que esse cirurgião vai passar para te liberar, para você querer liberar a gente? Não sei, o dia que ele passar não é o dia que ele passar. Cara, liga para ele, sei lá, vai atrás do cara e pega essa Será que autorização que você está precisa, querendo, né? E sabe? será que precisa? Porque a depender do que, né? É uma outra discussão. A depender da cirurgia, ela tem que ser muito claro para a equipe que ela não é um critério de segurança. Exato. Mas o médico quer. Não, peraí, qual é o critério? Você tem estabelecido isso, né? Critério de segurança. Isso, e nem entrando nesse mérito, né, de que tem cirurgias que a gente já sabe que é muito melhor sair antes, enfim. Entrando no mérito, né, de repente você tá num lugar onde efetivamente o médico assistente, o médico da UTI quer a liberação do cirurgião, sabe? O que eu quero dizer poxa, por que as pessoas não estão sabendo das evidências que acontecem na nossa profissão? Porque as pessoas, o médico ele precisa saber, olha, mas deixa eu te contar uma coisa, a evidência mostra que essa pessoa ela precisa começar antes, com até no máximo 72 horas. Então, assim, você quer pedir autorização, você tem um dia, senão não vai rolar, entendeu? Então, eu acho que é muito legal trazer para a prática clínica nesse sentido, sabe? A gente tem falado muito isso, né? De olha, se a gente quer diminuir, então, custo, se a gente quer diminuir dia de internação, a gente não adianta mais a gente falar só em mas ele vai fazer fisioterapia. Né? Calma, Débora, ele vai fazer, ele vai sair do leito, não é Não, calma, calma, porque a não. evidência não adianta, não, vamos mudar minha frase, né? Adianta, mas a melhor Pior, evidência com os melhores resultado. desfechos são se ele sair logo, né? Então, eu acho que é muito legal essa transferência para a prática clínica nesse sentido, né? De que, gente, a gente não está mais falando de fazer ou não fazer, né? A gente está falando de começar cedo, por exemplo, nesse artigo, e não começar, né? Os benefícios vieram aí pelo grupo que começou cedo, né? E aí, Débora, eles fazem, na discussão do trabalho, eles fazem um contraponto, eles contrapõem com uma revisão sistemática, né? Que a gente está falando de uma boa evidência científica, uma revisão sistemática que mostrou que não havia tanto impacto assim positivo para a reabilitação precoce. E aí ele faz um contraponto. Por que a gente teve alguns resultados melhores e qual é a diferença em relação a essa revisão? E ele coloca, em primeiro lugar, que a revisão fez uma comparação com os indivíduos 6 meses após a alta da UTI. Então, é um segmento muito curto.
que muitas vezes não deu nem tempo da recuperação funcional total dos pacientes. E ele mostra, inclusive, que eles não tiveram redução das consultas ambulatoriais com 1 ano, mas tiveram com 3 anos. Então, às vezes, a melhor condição funcional que você dá com uma reabilitação mais precoce, ela é sequenciada, ela é continuada. A gente fala muito aqui sobre isso, né? A linha de continuidade do tratamento dos pacientes. Então, isso é uma coisa que eles colocaram. A outra coisa é que essa reabilitação precoce, o limite dela era de 7 dias para início. Exatamente sobre isso que você está falando. Então, a revisão sistemática, ela falava assim, olha, você começar a reabilitação precoce, talvez não tenha desfechos tão bons assim, segundo os artigos. Mas até quando? Até 7 dias. 7 dias o indivíduo vai ficar na cama para começar e vai considerar precoce ainda? Então, a gente tem um problema muito sério na definição do que é precoce aí para algumas outras evidências que já foram colocadas, né? Ele coloca isso de uma maneira muito clara. Isso que eu ia falar, enfatizando em evidências que já foram colocadas, porque hoje, atualmente, eu acho que a gente não tem mais essa dúvida. Não consideramos mais precoce 7 dias. E aí, de novo, né? Não estou criticando a revisão, quem considerou quando fez a revisão 7 dias, porque era a informação que a gente tinha na época. Era a informação que tinha na época, né? Mas agora não se faria uma revisão sistemática comparando precoce e não precoce com 7 dias. Então, isso está atualizado, né? E está superado, digamos assim, né, Sancler? Então, eu acho legal também, acho legal que é isso, né? A gente, igual você falou, a revisão sistemática é muito mais do que um retrospectivo, sem dúvida. Mas ele coloca isso, ele coloca, olha, mas a gente tinha outro contexto, a gente tinha outras questões que a gente já atualizou, então aí, sei lá, falta uma revisão sistemática agora atualizada com esses novos dados dentro de contextos, né? Outra coisa que eu esqueci que eu ia comentar desses outros resultados que ele achou em relação aos dias de internação, sabe? Para mim é tão óbvio também essa coisa do reabilitar precoce, e não estou falando que não precisa de evidência, né? Pelo amor de Deus, estou falando no racional. Porque eu fico pensando, né? Por exemplo, essa senhora que eu vi, uma senhora de 81 anos, que era funcional prévia, e fez essa cirurgia de abdômen, né? Aberta, enfim, e que o médico está me pedindo para deixar no leito. Para mim é tão óbvio, sabe? Que, tipo, se eu tirar ela do leito, e, por exemplo, à tarde, o médico passa ali, ou qualquer pessoa, a família, o que seja, passa ali e olha ela andando, indo ao banheiro, olha ela sentada numa poltrona, putz, a pessoa não chega e fala assim, meu, dá alta pra ela da UTI, olha a cara dela tá ótima, ela tá andando, ela tá... Então, para mim, é meio que, tipo, óbvio que a gente vai acelerar a alta desse paciente da UTI, sabe? Nesse aspecto. Acho que tem outros aspectos também, né? Mas principalmente pensando nesses pacientes que a gente come bola, né? Em termos de início, por exemplo, né? Então, tem alguns estudos também que não mostraram redução de dias, né? Mas também tem algumas questões aí envolvidas, e a gente sabe que nem sempre isso, né? São várias questões, né? A gente sabe que nem sempre a alta é tipo dada. De paciente, perfil da UTI, quem é que dá alta? Às vezes você quer dar alta. Intensivista. E, por exemplo, aqui, às vezes você dá alta e demora tempos para sair o leito na enfermaria. E aí, você contou de quando efetivamente ele recebeu a alta ou você contou de quando ele foi para a enfermaria, né? Então tem várias questões, assim, mas eu acho que essa coisa dos dias de internação também é uma coisa que tem ficado mais solidificada aí na literatura, que a gente consegue diminuir dias de internação, mas, de novo, aí, né, quando a gente fala de uma reabilitação feita de forma um pouco mais precoce, né? Isso vai de encontro a gente adaptar aquela frase, a clínica é soberana, né? Não, a clínica não é soberana, a prática baseada em evidência, ela vai ser soberana, mas se você faz as intervenções de acordo com o que a gente tem de informação na evidência científica, até quem trabalha em cima da clínica soberana vai ser influenciado, porque é isso que você falou. O meu paciente está andando e eu estava imaginando que ele é muito grave e tal, então isso pode ser melhor. E outra coisa, eu sempre coloco isso, leve em consideração que no Brasil a gente tem um perfil de fisioterapia e reabilitação na UTI diferente do restante da maioria dos lugares, pelas atribuições destinadas ao fisioterapeuta. Então, a gente tem uma série de atribuições destinadas ao fisioterapeuta aqui, que, primeiro, fazem com que o fisioterapeuta fique boa parte do tempo na UTI, se não 24 horas,
né? Mas que também precisa dividir as suas funções. E fora, a gente tem vários locais onde o fisioterapeuta precisa ser convocado para iniciar o programa de reabilitação. Talvez esse processo seja retardado nisso. Você depende de outros profissionais olhando para determinar quando é que você é convocado. Ou você tem que mudar o sistema de uma UTI inteira para falar que você vai estar presente ali, escolhendo com quem você vai intervir. Então, isso é uma coisa a se levar em consideração também, né? A gente está... Teve um trabalho um pouco antigo, já em 2015, que mostrava assim, no mesmo ano saiu um perfil epidemiológico de reabilitação na UTI na Austrália e um perfil epidemiológico de reabilitação na UTI do Brasil. E aí a maioria dos pacientes na Austrália não começava a reabilitação cedo e a maioria do Brasil começava. Aí por quê? Porque estamos 24 horas na UTI. Aí entra um outro ponto a se discutir. Começa com o quê? Começa com a intervenção certa, progride certamente, aí é outra coisa, né? Mas, poxa, eu fico pensando, né? Você estava falando, e eu sempre falo isso com quem eu converso, né? A gente, e quando eu estava lá na Irlanda na conferência, eu ficava pensando nisso. A gente tem muito potencial nessa, porque é isso, sabe? As coisas que parecem realmente fazer diferença nessa questão da reabilitação da UTI, a gente tá um passo à frente, sabe? Então, por exemplo, começar cedo, né? Igual você falou, tem muito lugar que é muito difícil começar cedo, porque você depende do médico te chamar. Aqui a gente tá ali, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito potencial, né? A gente só precisa entender que a evidência tá aí, que a gente precisa se atentar a ela, né? E é muito legal que esse artigo tem até algum lugar, acho que da introdução, da discussão, que ele fala, né? Porque existe ainda na literatura essa questão de 48 ou 72 horas para chamar de precoce, né? Só que, na verdade, ele fala, a questão é, você admitiu na UTI, né? Então, você tem até 48 horas da admissão. Então, você pode considerar 24 horas a admissão, ali o dia da admissão, e somar 48. Então, no fim dá 72, ou você pode falar, com 48 horas do dia né, depois que esse paciente foi admitido. Resumindo, a gente tem ali 3 dias, basicamente, que são peça-chave dentro do nosso processo de reabilitação, né? E aí a gente está terminando aqui a Provavelmente esse análise primeiro do dia artigo. vai em busca do que é o nosso critério maior, que é a estabilidade, né? O que você falou. E ele cita no artigo, quando ele fala sobre isso, ele fala: a recomendação é de 48 horas. Mas por que usamos 3 dias, 72? Porque a maioria dos pacientes tem sepse, e sepse nas primeiras 24 horas é o período da estabilização. E aí você põe 48 para começar. E olha, entendam que o limite não é começar com 3 dias, é começar em até 3 dias. Né? Então, eu acho que a grande mensagem que eles abrem à luz aí, Débora, é exatamente isso. Fazer reabilitação é necessário. Fazer reabilitação tem um grande impacto a curto prazo e parece que fazer a reabilitação iniciando de uma maneira mais precoce tem um ótimo impacto a médio e longo prazo para esses pacientes. Então, quem sabe a gente venha desenrolar grandes trabalhos, ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas do que a gente já tem de informação publicada, buscando desfechos realmente relacionados à funcionalidade, às questões físicas a longo prazo, e comparando não mais fazer ou não fazer. Você falou muito bem isso no episódio que você comentou do Congresso. Tem que mudar o foco, a gente tem que ficar falando mais sobre a fraqueza muscular e seus impactos, a gente tem que falar do que resolve o problema. Então, eu acho que é um trabalho que mostra bem isso, são os autores investigando a fundo como resolver esse problema. É começar mais precoce, é observar o que, analisar como, quase, não sobrevive mais se fizer reabilitação. Poxa, então quer dizer que eu não vou fazer reabilitação? Mas gasta menos, fica menos tempo no hospital, tem menos consulta, ou seja, menos impacto para a família. Ele fala sobre a PIX, a diminuição do delírio. Entenda o que está em jogo, tem muita coisa em jogo. A gente já está finalizando, né? Eu queria pontuar aí algumas coisas que eu achei muito legal. Então, eu acho que é um artigo muito bem escrito, sabe? Acho que vale a pena ler o artigo inteiro quem está escutando, porque eu fiquei muito impressionada em como ele está bem escrito, como eles descrevem assim perfeitamente toda a análise estatística, né? Como eles foram atrás de tapar todos os buracos que poderiam ter com um estudo retrospectivo e como isso é muito bem descrito no artigo. Eles trazem estatísticas que são super atuais e que estão sendo muito cobradas pelos revisores e usadas nos artigos. A parte de limitação, né, que a gente não falou aqui,
tanto, mas que é super bem descrita no estudo, então acho que é muito legal, sabe? Ninguém sai com aquela sensação de tipo, ah, tá, mas ele não contou que isso aqui pode ser um problema para isso, né? Não, ele coloca todas as limitações que tem no estudo, né? Ele fala que, igual o Sinclair falou, né? Que é uma cidade relativamente pequena dentro do Japão, então assim, não dá para a gente De perfil mais extrapolar isso, né? idoso, né? Então Com não perfil daria para mais extrapolar para idoso. outras cidades. Exatamente. Ele fala, né? Mesmo a gente falou aqui dos benefícios e de como eu acredito, pelo que eu vejo, né? Que vai avançar essas pesquisas de bancos de dados, mas ele coloca que existem problemas, né? Porque são as pessoas que inserem os dados ali, que tem dados que não são inseridos, né? Ele fala da questão do código, por exemplo, da fisioterapia, que olha, pode ser, né? Que de repente. Não descreve tão Então, claramente qual é a gravidade, né, do processo de reabilitação, é um isso, código meio que exatamente. padrão. Então tem as suas limitações, né? Mas é isso que você falou. Eu acho que esse artigo tem, ele está muito bem escrito, ele tem potencial grande assim de abrir discussões e, na verdade, até eu acho que de dar força para discussões, sabe? De que realmente talvez a gente deva parar de medir um pouco essa questão do sobreviveu ou não sobreviveu. Eu senti falta no artigo, e ele comenta, né, de que eles não analisaram funcionalidade propriamente dita, porque não tinha isso no banco de dados deles, né? E aí, gente, E essa não é a vida de um fizeram um pesquisador. follow-up das sessões, né, pós-alta. Eles não acompanharam as Isso. sessões, ele fala que é uma limitação. Pode ter tratado mais ou menos, eu acho que isso é um dos grandes desafios também das pesquisas de continuidade da UTI. Isso que eu ia falar. Como você, como pesquisador, você acaba sempre fazendo escolhas, né? Porque assim, se eu quero ter um número maior, de um N maior, para mostrar alguma coisa X, eu vou para um banco de dados e eu super consigo isso. Mas aí eu tenho a limitação de, às vezes, eu não conseguir ter um dado funcional, que a gente sabe que hoje ele não é tão importante assim ainda, infelizmente, né? A ponto de estar num DataSUS, por exemplo, né? E aí, se você escolhe analisar isso, cara, você vai ter que ficar ligando para as pessoas. E isso é extremamente trabalhoso e difícil de você conseguir 4.000 pacientes, entendeu? Né? Então, enfim, eu achei um artigo muito legal. Acho que, resumindo, é isso. Ele quer olhar e falar, olha, não é fazer fazer e não fazer, é precoce e não precoce. A gente tem aí uma questão muito interessante de dias de internação e de valores, né, de impacto financeiro a longo prazo para esses pacientes, para o sistema, e acho que é bem, bem legal esse artigo. Também, Débora, eu acho que é um artigo muito bacana, fácil a leitura. Eu achei ele um artigo muito empenhado no equilíbrio estatístico todo que é feito para minimizar ao máximo a possibilidade, os erros que existem. E é um artigo que traz uma luz muito grande para a gente sobre a importância dessa determinação e da inserção da reabilitação o mais precoce possível. E é como você disse, mexe no bolso, então a gente está falando aqui de mudanças que vão impactar o sistema de saúde, que vão impactar na vida dos pacientes, dos familiares dos pacientes, e que impactam muito na nossa vida, em como a gente vai encarar esse desafio, essa responsabilidade que é inserir a reabilitação. Então, a gente colocou lá no Instagram, algumas pessoas pediram, eu já passei, quem quiser pede de novo, a gente passa novamente o link do artigo para que vocês possam ler. Vale muito a pena a leitura e fortalece a importância do estudo, né, Débora? Eu acho que é um dos grandes objetivos aqui dos nossos episódios de Qual é a Evidência Físio, é que a gente possa fomentar que o estudo é a base para que a gente possa evoluir quanto profissão. Né? Tem alguma dica? É Posso isso, dar uma né? dica hoje? Deixa eu só finalizar com mais uma coisa que eu queria falar, que a gente sempre tem a ideia de fazer os nossos episódios de uma maneira diferente. Então, a nossa ideia aqui não era ficar destrinchando o artigo, mas era isso, como que isso pode colaborar e contribuir para todo mundo. Então, acho que é um episódio muito legal para isso, para, poxa, quem pesquisa, que score é esse que tá se usando, então ele está se falando, eu vou atrás, né? Então, essa é a nossa ideia aí também, sempre de pensar fora da caixa, como que a gente pode acrescentar, né, para a gente e para vocês que estão ouvindo a gente, né, Sinclair? Vai lá, manda sua dica de Isso. hoje.
Não, duas dicas. Sempre no Qual é a Evidência Físio, a dica, a gente coloca uma referência científica e hoje vai ser a referência do artigo. Quem quiser, chama a gente no Instagram para poder receber o link para você ter acesso ao artigo. E o ano passado, infelizmente, esse artigo, obviamente, que não entra, né, porque ele foi publicado agora, teve no Profísio, teve um capítulo que eu escrevi com a Ilha, minha esposa, a gente colocou o capítulo que era Prevenção de Retorno à Unidade de Terapia Intensiva, Estratégias para Vencer esse Desafio Diário do Fisioterapeuta. E, em suma, esse capítulo fala o seguinte: quanto mais funcionalidade você desenvolver ao longo da internação, menor a chance de reinternação, que é o que os autores encontraram também. O número de reinternações cai. Então fica a dica aí, quem assina o Profísio, é no ciclo 12, volume 3. Muito bom. Tá bom, pessoal, a gente está terminando então mais um Qual é a Evidência Físio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Tchau. tchau.